Eu acho que nós estamos prontos, preparados para uma mudança radical no sistema tributário. O capítulo tributário hoje tem 200 artigos e a reforma tributária traz nada mais, nada menos do que 499 novos artigos. Nós temos um sistema bancário tão desenvolvido que isso nos dá a base tributária perfeita. Oi, eu sou Márcio Gomes e este é mais um episódio do EsferaCast. Nosso entrevistado de hoje é Flávio Rocha, presidente do Conselho do Grupo Guararapes. Esse é Flávio Rocha, presidente do Conselho do Grupo Guararapes. Muito obrigado pela sua presença no nosso podcast. Normalmente, nesses grandes eventos onde há encontro de autoridades públicas e o empresariado, a gente sempre ouve um discurso muito positivo do Brasil. Fala-se nas dificuldades, nos desafios, mas um momento extremamente positivo que existe no nosso país. Eu queria ter a sua visão, se o senhor compartilha com esse momento otimista para o futuro do Brasil. Sem dúvida, eu acho que essa até é uma deformação profissional do varejista. O varejista é, por definição, um otimista que sempre olha a parte meio cheia do varejo. Quem não é otimista, o varejista não otimista, devia até mudar de profissão. E esse otimismo é reforçado pelo que a gente tem visto recentemente. E o principal alicerce do meu otimismo, falando particularmente, é o amadurecimento do alicerce de toda mudança, que é o eleitor. O eleitor brasileiro está amadurecendo rapidamente. O que é sempre visto com olhos críticos, que é essa polarização, é um fator de amadurecimento, de aceleração do amadurecimento do eleitor. Nunca nas rodas de bar, nas rodas informais, se falou tanto de assuntos sérios, de assuntos relacionados ao modelo de país que nós queremos. E isso, sem sombra de dúvida, está se traduzindo em uma classe política, numa classe dirigente melhor, que é o reflexo do alicerce, que é a vontade do eleitor. A questão é que é essa classe política que toca em temas muito importantes, que definem temas importantes para o futuro do país, como as reformas. Neste momento, no Congresso, estamos numa reta final da reforma tributária, tão almejada reforma tributária. A gente que vê com otimismo, a gente que vê com uma certa preocupação. Eu queria saber qual é o seu time. Olha, um sistema tributário é uma lenta construção, até por tentativa e erro, para descobrir o grau de tributação ideal em cada cadeia produtiva, em cada elo da cadeia produtiva. Eu acho que um defeito estrutural dessa reforma tributária que trouxe aí foi passar um rolo compressor em cima desse aprendizado. Nós vimos um torneio de lobbies, onde os setores de maior resiliência tributária, de maior capacidade de repassar imposto para preço, né? E o fator que determina isso aí é um menor grau de competição informal, são exatamente aqueles que são mais organizados e têm lobbies mais poderosos. Então, os setores pagadores, que são esses de maior resiliência tributária, a saber, energia elétrica, telecomunicações, petróleo, sistema bancário, foram a Brasília e conseguiram bondades do arco da velha, conseguiram reduções de 1/3, de 2/3, o que vai ser o maior IVA do mundo. E sobra para pagar a conta justamente aqueles setores de menor resiliência tributária, que convivem lado a lado com a informalidade, com a clandestinidade, e que geram 80% dos empregos, que são varejo e serviços. Essa é a minha grande preocupação com relação à reforma tributária. Nós vamos desonerar fortemente os setores que têm condição de repassar imposto para preço, que são, em alguns estados, que representam 80%, 90% da arrecadação, e vamos chamar a pagar a conta setores onde 1 ou 2% a mais de carga tributária pode determinar a quebra do formal e o crescimento do informal. Então, esse desequilíbrio me preocupa bastante. Eu acho que é um defeito estrutural da reforma tributária. As promessas que a reforma tributária assumiu através de slogans, que é redução da complexidade, né?
Não vejo a redução de complexidade quando você olha para um horizonte de 10 anos do prazo de implementação e você vai ver que vamos ter que conviver com todo o manicômio tributário atual, mais o novo sanatório do novo sistema tributário. Mas então, a transição era inevitável, não dá para fazer de uma vez só. Sim, é inevitável, mas longe de trazer alguma simplificação. Nós temos um capítulo na nossa complexa Constituição, um capítulo tributário, hoje tem 200 artigos, e a reforma tributária traz nada mais, nada menos do que 499 novos artigos. Então, é um imenso crescimento da complexidade. A segunda promessa, que foi a redução da litigância tributária, né? Nós estamos aí envolvidos em litígio tributário. O ministro Barroso acabou de dizer aí mais do que o nosso PIB, quando a média da OCDE é algo em torno de 2% e 3% do PIB. Nós vamos ver um crescimento vertiginoso da litigância, quando a gente começava a pacificar alguns conceitos tributários, depois de 40 anos aí da Constituinte, do novo sistema tributário, nós vamos ver aí, por exemplo, 200 conceitos tributários inteiramente novos a serem pacificados. Isso realmente vai fazer a festa dos escritórios de tributação. Você sabe que a humanidade, em 20 mil anos de história, produziu 8 bilionários tributaristas. Os 8 são brasileiros, porque a indústria do litígio tributário é 2 vezes maior do que a indústria têxtil. Senhor, desculpe eu rir, mas é que foi engraçada a sua colocação e sei que é séria. Exatamente. E do ponto de vista da informalidade, eu acho que ao invés de redução da informalidade, que é um câncer brasileiro, nós vamos trazer, por exemplo, o fim do conceito de substituição tributária. Foi um grande passo no sentido da formalização da economia. Então, você imagine, hoje, ao invés de tributar no conceito de substituição tributária, uma empresa como a Souza Cruz ou a Ambev, o fiscal vai ter que gastar a sola de sapato em 4 ou 5 milhões de botequins que distribuem bebidas e cigarros, no aumento enorme da complexidade tributária e uma abertura de brechas enormes para a informalidade. Mas a sua visão é extremamente pessimista com a reforma tributária. Eu acho que nós conseguimos piorar o impiorável. Tomara que eu esteja errado, mas eu tenho a impressão que o que eu vejo olhando o processo de transição, vai haver o início das generosidades que foram feitas com setores pagadores, e setores de alta resiliência tributária. Essa arrecadação, essa sim, realmente vai cair. O primeiro dogma dessa empresa, que é a obsessão pelo conceito de flat, né? Mas o desejo, o sonho de tributar em igual medida uns setores altamente formais, como a indústria de alto IPI, e os setores de grande informalidade, como serviço, como cabeleireiro, como pequeno varejo, vai acontecer um gigantesco desequilíbrio, porque você não pode, de forma voluntariosa, retirar o IPI do automóvel e jogar no cabeleireiro. Você vai ter uma perda de arrecadação líquida e certa dos setores de alta formalidade e vai empurrar para a informalidade cadeias produtivas inteiras. O senhor vê maneiras de melhorar isso, corrigir esses erros que o senhor aponta nessa regulamentação, na fase de regulamentação? Olha, eu sempre acreditei, não numa reforma tributária, mas numa transformação digital da forma de financiamento do Estado. Eu acho que nós estamos prontos, preparados para uma mudança radical no sistema tributário, saindo do átomo para o bit. Ao invés de rastrear fisicamente os deslocamentos de mercadoria, o mundo digital nos possibilita que você rastreie as transações digitais, né? Numa base nova que o Brasil tem total condição de implementar, que é o Imposto sobre Transações. Nós temos um sistema bancário tão desenvolvido que isso nos dá a base tributária perfeita, que é o volume de créditos bancários. Enquanto a reforma tributária está voltada para bases em franca obsolescência, como o IVA, que é um imposto que não convive com a nova realidade das plataformas, numa economia uberizada, numa economia peer-to-peer, como dizem os americanos. Uma grande plataforma de comércio internacional ou nacional é totalmente imune ao IVA. O IVA é o imposto da água encanada, feito para a cadeia de suprimento linear.
A cadeia de suprimento linear está em franca obsolescência, substituído pelas plataformas. Por exemplo, a maior empresa de varejo do Brasil hoje é uma gigantesca plataforma que une 6 ou 8 milhões de sacoleiras digitais que abastecem nas plataformas de cross-border sem nenhuma condição de tributação e joga isso para 60, 80 milhões de consumidores, pessoas físicas do outro lado. Esse tipo de transação não deixa nenhum vestígio tributário, não existe sequer inscrição estadual em uma ponta ou outra. Esse sistema está completamente fora do alcance de um IVA. O senhor é quase um Don Quixote combatendo esse gigante. E tem esperança de vencer isso ou de mudar essa realidade? É uma voz dissonante de tudo que a gente vê. Vamos torcer para que dê certo a reforma tributária. Eu acho que nós vamos ter retrocessos nessas 3 frentes que foram prometidas. Não vai haver simplificação, não vai haver queda de informalidade, pelo contrário, não vai haver queda da litigância tributária. Aí sim nós podemos realmente ter condições de fazer não uma reforma tributária, mas uma revolução na forma de financiar do Estado, usando o que a tecnologia nos dá de melhor. Seu Flávio, chegamos agora naquele momento que falta 1 minuto para a nossa entrevista e o senhor fala muito bem, o senhor é muito didático, muito fácil de entender. E aí acho que vai ser fácil para o senhor. Neste 1 minuto final, eu vou fazer 5 perguntas simples, básicas, e peço que o senhor responda de bate-pronto para dar tempo, em 1 minuto, responder essas 5 perguntas. Qual característica fez o senhor chegar onde está hoje profissionalmente? A condição de identificar vocações naturais da nossa origem, o Nordeste é uma região de vocação têxtil, e enxergar que essa vocação têxtil pode transformar a vida das pessoas através da moda, que é a mais fantástica forma de inclusão. O que faria de diferente na sua carreira? Talvez se eu devesse ter prolongado um pouco mais a minha vida acadêmica e não ter começado a me envolvido tão rapidamente com o dia a dia do trabalho. Se fosse presidente e tivesse poder nas mãos, que lei sancionaria amanhã? Uma redução do tamanho do Estado. O Estado brasileiro é excessivamente pesado e oneroso.